muita gente que interpreta errado o motivo de investirmos ou o propósito de um investimento. Isso, claro, em meio aos cristãos, mas aos não cristãos também. E é muito perigoso porque a própria Bíblia nos incentiva a investir. Então, a gente não deveria ter, digamos que, uma repulsa pelos investimentos ou pelas novas formas que surgem a cada momento de investir. Muito pelo contrário, a gente devia entender, ter um conhecimento mínimo para saber aquilo que combina com o nosso perfil e aquilo que a gente tem mais facilidade para aprender. E nisso sim, nos aprofundarmos e colocarmos ali uma dedicação maior. Até porque tudo isso que temos, seja dinheiro, seja habilidade, conhecimento, vem de Deus e Ele quer que a gente use para a glória dele. E com certeza uma das formas de usar o dinheiro para a glória de Deus é investindo, é fazendo com que o dinheiro se multiplique. Então, nada mais é do que investir. É, muitos podem achar que investir é querer ficar rico ou querer ter muito dinheiro, simplesmente apoiar uma empresa ou algum projeto, mas na realidade não, na realidade é consequência de uma boa mordomia com o que o próprio Senhor tem nos dado. E eu vejo isso muito claramente lá em Provérbios 6, de 6 a 11, que diz o seguinte: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Ela não tem líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E pode até ser que você não se considere alguém preguiçoso, mas será que não é mesmo? Será que não poderia fazer mais com o que você tem? De repente, tantos recursos ao seu redor e você simplesmente se dedicando ao seu trabalho registrado. Será que você não poderia usar aquele conhecimento que você tem e já aplica numa empresa que você é contratado como CLT, de repente num projeto, num empreendimento, e com isso fazer provisão para o inverno, até porque a gente não sabe até quando a gente vai ter saúde, não sabe quando uma crise pode acontecer, ou até mesmo o nosso emprego, por quanto tempo vai continuar. Então, isso é extremamente importante. Claro que aqui tem uma coisa distinta da preguiça e muito distinta, que é o descanso. Todos nós precisamos descansar e isso sim é também um mandamento. Mas tirando de lado a parte do descanso, que é necessário, é um mandamento que precisamos fazer, será que você não poderia se dedicar mais com o que você já sabe? De repente, aproveitar coisas que já são tão fáceis. Hoje a gente tem acesso a muitas coisas. A internet é a mais comum e a mais citada, né? Então, de repente, coisas simples como gravar um vídeo no YouTube ou então no Instagram, ou até mesmo algo que não necessariamente vai te dar um retorno financeiro, aqui fugindo um pouquinho dos investimentos, mas o quanto você tem usado o que você sabe, o que você tem para ajudar outras pessoas, para também ajudar irmãos. De repente, o conhecimento que você tem é o que um irmão está precisando. E por preguiça, às vezes você não está deixando de ajudar porque não foi atrás ou simplesmente até está sabendo de algo, mas não teve a proatividade ali de fazer alguma coisa. Então, eu vejo muito esse versículo como uma base para essa ideia também de que todos os talentos, e aí referindo-se à parábola dos talentos, que nós temos, Deus quem deu e Ele quer que a gente multiplique, Ele quer que a gente ensine, no caso de habilidades, de coisas que a gente sabe fazer e outras precisam
aprender. E no caso do dinheiro, que ele multiplique, literalmente. Então, use o que você tem para ou investir, ou empreender, ou ensinar, ou ajudar. De alguma maneira, seja dedicado com o seu tempo, de forma que não tenha possibilidade nenhuma de você ser taxado como preguiçoso. E sonde seu coração, sonde as suas atitudes, pense também em questão de planos, algo que me ajuda muito a entender e desvendar meu coração pecaminoso e enganoso, é ver o que eu tenho colocado nos meus planos, o que tem sido minhas prioridades quando o assunto é o futuro, né? Os planejamentos que eu tenho. Tudo está em volta de mim, dos meus desejos, ou meus planos também envolvem outras pessoas, envolve o reino, envolve o serviço na igreja. Então, isso é bastante interessante. E claro que os investimentos também estão nisso. O que você tem de plano com os seus investimentos? E o que você tem como prioridade na hora de investir? É a rentabilidade? É a segurança? Nada disso pode necessariamente, né, ser errado, mas se a sua segurança está nisso ou se a sua prioridade é alguma coisa dessas, aí sim está errado. Aí sim é pecado e seu coração está no lugar errado, mas medite nisso, medite o porquê que você tem investido, ou se você não investe, o porquê você não tem investido. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre como investir, né? Hoje minha ideia era trazer a necessidade de investir e aqui abrindo o leque, como vocês viram, para todas as áreas da vida, não só financeira. E na próxima, assim como essa também, a gente vai ver como que a gente deve agir diante daquilo que a gente tem, daquilo que a gente tem como possibilidade de fazer, ou de ser, ou de aplicar o dinheiro.